Relato: Senhor Pena Verde, um caboclo curador. Autor: Pablo de Salamanca. Lá pelos idos da década de 90, eu e Tetê Souza trabalhávamos espiritualmente no centro do saudoso amigo Nelson Vilhena. Muitas tarefas positivas realizamos em conjunto, também com o apoio de outros médiuns. Mas nenhum médium ou dirigente está livre de ter percalços na vida, inclusive de saúde. Assim, hoje, contarei duas fases um tanto difíceis pelas quais passou o Nelson, que dirigia as atividades daquela casa. O primeiro período de problemas orgânicos do Nelson foi relativo à digestão. Mesmo com ajuda médica, o funcionamento do seu sistema digestivo não retornava à plena normalidade. Era uma dificuldade persistente. Em determinado dia, o caboclo Pena Verde o abordou, através de sua médium Tetê Souza. Eu estava presente e acompanhei a conversa. A entidade o orientou a utilizar algumas ervas que não recordo mais. No entanto, não saiu de minha memória que a única proteína animal que o dirigente poderia ingerir seria a carne de rã. Nelson, um homem sempre de muita fé, aceitou de bom grado as orientações do caboclo. Entretanto, não tinha tempo para preparar a carne de rã, que deveria consumir todos os dias, em doses não exageradas. Ao comentar isso com a Tetê Souza, após o término do transe mediúnico, a médium se ofereceu para fazer a devida preparação daquela carne, dia após dia, pelo período recomendado pelo Senhor Pena Verde. Nelson aceitou a ajuda e, sempre que saía para trabalhar, passava na residência da médium para pegar a refeição. Semanas mais tarde, o dirigente espiritual havia superado os problemas digestivos inteiramente. Ficou muito agradecido e, no futuro, Nelson haveria de pedir um auxílio ao guia espiritual. Contudo, a história teria um desfecho diferente, como revela a seguir. Anos depois, eu e Tetê Souza ainda estávamos no mesmo grupo. Antes de determinada sessão, Nelson nos abordou, queixando-se que estava com coceiras pelo corpo, que surgiam em momentos diferentes do dia ou da noite, sendo quase insuportáveis. Ele relatou que já havia procurado a medicina tradicional, mas não obtendo um diagnóstico preciso. Haviam-lhe dito, basicamente, que a coceira provavelmente era de origem psicossomática. Intrigado com a situação e inconformado com a persistência do incômodo, que até mesmo o atrapalhava dormir, o dirigente pediu um socorro ao caboclo Pena Verde quando a gira já estava ao seu final. Como eu estava próximo, pude ouvir o diálogo. Lembro bem que a entidade, através de Tetê Souza, explicou ao dirigente que recomendaria apenas um paliativo para ele. Afirmou que ainda teria coceiras, porque aquele problema era oriundo da lei kármica. Explicou que algo estava no perispírito do Nelson, e isto estava passando para o seu corpo físico. Era um processo de purgação devido a erros do passado. A coceira era o sintoma de um mecanismo de limpeza e cura espirituais. O dirigente ouviu atentamente ao guia, compreendendo-o bem e revelando que já desconfiava disso.
Agradeceu as orientações, fez o que foi recomendado e se imbuiu de paciência para suportar as coceiras, que, em certas ocasiões, fez com que Nelson ferisse a própria pele, causando sangramentos. Mas aquele período passou. O nosso amigo superou aquela difícil fase e pôde trabalhar longos anos espiritualmente, até seus últimos dias na Terra. Bem, fecho este relato colocando que vi inúmeras consultas do Sr. Pena Verde sobre reequilíbrio e saúde. Eu mesmo fui beneficiado por muitas vezes. Neste momento, apenas assinalo que os guias espirituais vão sempre beneficiar os consulentes, mas, inequivocamente, dentro da lei maior. A questão kármica não pode ser ultrapassada. A misericórdia divina pode trazer abrandamentos ou até mesmo a cura, mas quando em comunhão com a lei de ação e reação. Entretanto, a cura mais profunda e definitiva é aquela que cada ser admite e realiza em si próprio. Salve, Sr. Pena Verde. Okearo Oxóssi.